Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. Hoje nós temos aqui vários assuntos para tratar, né? Estamos recebendo aqui Ricardo Calado, esse jornalista super respeitado em Brasília, né? Vamos comentar um pouco o que está acontecendo aqui no Distrito Federal, né? Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, meu amigo Raimundo. É um prazer novamente estar aqui no programa Tribuna Livre e estou à disposição aqui para a gente comentar os fatos políticos da semana. Então vamos começar falando que há um setor de auditoria do próprio governo noticiou recentemente, né, durante a semana, que aqueles dados que foram utilizados para aumentar o preço da passagem lá no final do ano, esses dados não são corretos. Não batem. Não batem. E aí? Isso é grave. Eu acho que, muito grave. Eu acho que isso precisa ser fiscalizado, auditado de uma forma séria, porque quem paga no final isso é a população, que paga a passagem mais cara do país com um serviço que oferece de péssima qualidade. Você vê ônibus velhos rodando, lotados. Eu acho que isso tem que ser tratado com mais seriedade. Na verdade, o serviço que é oferecido não atende a população, né? Quer dizer, a população não está satisfeita. Isso é ponto, né? Comum. Agora, veja a gravidade. É o próprio governo dizendo que os cálculos que ele utilizou para aumentar a tarifa não estão corretos. E pior, Calado, eles levaram esses dados para o Poder Judiciário. Você lembra que o governador recorreu à Justiça para manter o reajuste que a Câmara, inclusive, tinha suspendido, né? E a Justiça foi induzida ao erro, porque a Justiça achava que aqueles dados eram verdadeiros, né? Eu acho que a Justiça ser induzida ao erro também é uma coisa muito grave. Eu acho que o próprio governador, ele comete um erro e está sendo induzido ao erro também. Um fato, por exemplo, de estranhar é que ele contratou uma auditoria pagando 5 milhões à Fundação Getúlio Vargas, sendo que em 2015 a Controladoria Geral do Distrito Federal fez 3 auditorias sobre o mesmo ponto contratado pela Fundação Getúlio Vargas, e esse trabalho não foi aproveitado pelo governo. O governo podia se basear nesses dados, que a Controladoria é um órgão formado por homens sérios. Foi um trabalho feito... E altamente competente, competente. Não precisava contratar uma auditoria externa para isso, os dados estão lá. Era só chegar, olhar e tomar decisão. Então não precisava contratar a Fundação Getúlio Vargas, pagando 5 milhões, não é isso? Exatamente. Para que ela daqui a 6 meses apresente um relatório para ser analisado. Que já está lá. Um relatório que já existe. Que já existe, feito pela própria Controladoria Geral do Distrito Federal, quer dizer, os problemas são os mesmos, né? Sem custo para o governo. E ainda tem uma outra coisa, né? A CPI apontou também, fez um raio-x completo do sistema de transporte, né? Fez um trabalho completo, apresentou, que também não foi aproveitado. Então você veja que realmente está faltando bom senso, né? Eu estou sendo muito generoso, todo mundo sabe disso, né? Eu estou agora naquela fase light, né? Está faltando bom senso ao governador, né? Afinal de contas, vai gastar 5 milhões desnecessário, não precisava contratar a Fundação Getúlio Vargas para ela dizer daqui a 6 meses o que a Controladoria e a CPI já disseram, né? Outra coisa, os dados. Agora não sou eu mais que estou dizendo, não é a Câmara que está dizendo, não. Quem está dizendo é o próprio governo. Os dados são falsos, estão errados. E ainda assim o governo mantém o reajuste. A quem interessa? Eu aprendi com um grande amigo, Milton Barbosa, que ele sempre diz o seguinte: eu analiso os fatos, primeiro perguntando, a quem interessa isso? A quem interessa o aumento injustificável das passagens de ônibus? Uma coisa eu tenho certeza, não é a população de Brasília. É a população que paga no final. Ela só paga a conta, ela só é chamada para pagar a conta, mas a ela não interessa isso, né? Bem, lá fez o apelo, né? Governador, suspenda esse reajuste e faça uma discussão séria. Eu sei que é difícil para o senhor fazer discussão séria, mas faça. Afinal de contas, quem está pagando essa conta é a população do Distrito Federal, que lhe emprestou um mandato, moço. Honra esse mandato, né?
Calado, nós tivemos também aqui outra coisa, né? O governo, de uma forma desleal, tem dito que a cidade está parada, a Câmara está parada por causa de ainda não ter sido definida a questão das comissões, né? As comissões temáticas, CCJ, CAF, COF, essa coisa toda. É mentira. A Câmara está funcionando, a cidade está funcionando. Agora, a questão das comissões é uma questão interna da Câmara, não tem nada a ver. Eu vou dizer para vocês por que ainda não se chegou a um consenso. Mas vamos ouvir primeiro a opinião do Calado. Eu vejo com preocupação essa interferência do Executivo no Legislativo, nessa formação. A razão está aí, viu? Das É o governador metendo a colher enferrujada onde não deve. Eu não vejo nem vi os deputados se reunindo quando o governador anuncia o secretariado. É verdade. Não é? Ele não convida ninguém, né? Não convida ninguém, nem a Câmara se reúne para contestar um nome ou outro. Que a formação das comissões é equivalente ao secretariado, o primeiro escalão do governo. Interna, né? Uma coisa interna do governo. Né? E a Câmara não está parada. Os projetos que chegam podem ser avaliados em plenário. E quantos projetos estão na fila para ser votados que já tramitaram... que já passaram pelas comissões, né? Que já passaram nas comissões, que podem ser apreciados pelo plenário da Câmara. Então, eu não vejo justificativa em dizer que a cidade está paralisada. Quer dizer, é mais uma mentira, né? Difundida pelo governo e, lamentavelmente, comprada, né? Adotada por alguns veículos de comunicação. Daqui a pouco eles vão entender por que ninguém acredita mais nessas coisas. Né? É preocupante isso. Porque a imprensa ela tem que informar, né? Não dá para a imprensa ficar se transformando em porta-voz de governo, né, Calado? Porque senão o negócio fica muito feio, né? A imprensa tem que falar a verdade, colocar todos os lados da informação. Né? A imprensa não pode fazer esse papel. É verdade. E essa questão da Câmara, né? Nós tivemos essa semana, eu acho que você acompanhou, eu até tive o privilégio de intermediar isso, né? O retorno dos trabalhadores no transporte de cooperativas, né? Eles estavam há um mês, né, parados, né, tentando receber o seu pagamento, né? E essa greve se arrastava, prejudicando a população. O governo fazia de conta que não era com ele e não resolvia e tal, né? E você vê, em 48 horas você resolveu, né? Você imagina, né? A cidade que já tem um problema de mobilidade muito grande com o sistema convencional de transporte público. Um transporte complementar, que é das cooperativas, que atende milhares de brasilienses em todas as cidades, entra em greve. Isso é um assunto para ser tratado, ser resolvido o mais rápido possível. Não pode deixar se arrastar 30 dias. E esse problema das cooperativas é um problema danado, porque não é de hoje que tentam matar as cooperativas, né? Quer dizer, são interesses maiores e tudo que tentam acabar com as cooperativas. Mesmo assim, elas sobrevivem. São milhões de interesses. E aí o que acontece? O governo está junto, é um dos assassinos de cooperativa, tá? Aqui é muito claro, vamos deixar isso muito claro. E aí o que acontece? Como o governo às vezes não consegue, né, tirá-los do mercado, eles asfixiam as cooperativas fazendo o seguinte: eles deixam de fazer o repasse financeiro. Como as cooperativas não têm capital, então elas ficam nessa dependência. Se atrasar um mês, gera uma bola de neve, daqui a pouco a cooperativa vai para o espaço. Né? E me diga uma coisa, e do âmbito nacional, como é que está a situação aí, o Temer? Estamos esperando abrir as delações da Lava Jato, as delações da Odebrecht, né? Que vai pegar o governo. Eu acredito que boa parte do governo ligado mais ao PMDB, mais ao PP, outros partidos, eles podem ficar numa situação muito ruim. Diz que essa delação faz uma baldeação por aqui, né? Passa por aqui também. Passa por aqui, até porque a Odebrecht teve grandes obras aqui no governo passado. É verdade, é verdade. Se a gente não sabe o teor da delação, a gente não sabe se foi uma delação completa ou uma delação direcionada a nível nacional ou chegou a nível local. Se for uma delação completa, vai mexer muito na política brasileira.
É verdade. E você veja, só mesmo no Brasil que as coisas acontecem dessa forma. A delação, pela sua própria natureza, ou ela é completa ou ela não é delação. Exato. Mas aqui a gente consegue transformar tudo, né? Até a delação é seletiva. Até a delação é seletiva, é realmente uma coisa absurda, viu? E a posse do Moreira Franco aconteceu, o ministro Celso de Mello deu um despacho, aliás, deu uma decisão, e uma decisão, eu diria que juridicamente muito sustentável, né? Ele diz o seguinte, não, ele não deixa ele não fica imune à ação do judiciário. A diferença é que ao invés de ser julgado por um juiz de primeiro grau, ele é julgado pelo Supremo. Ele já vinha fazendo essa função no governo. O que passou foi o status de ministro. Exatamente. O Celso de Mello tem muitas decisões que são controversas. A gente às vezes aplaude, às vezes critica a opinião pública. Se posiciona de várias maneiras. Mas Celso de Mello é um ministro competente, ele sempre se pauta pela lei. O raciocínio dele é sempre muito reto. E é interessante que, como você falou, decisão judicial a gente pode concordar ou não concordar. Mas no caso das decisões do ministro Celso de Mello, às vezes a gente até discorda. Mas a gente compreende que ele traz um fundamento... Porque às vezes a gente analisa muito com a paixão. Exatamente. E a gente tem que ter um pouco de razão sempre. É verdade. Bem, meu amigo, nosso tempo é curto, né? O tempo de televisão passa muito rápido, né? Quero lhe agradecer muito e você é convidado permanente aqui, entendeu? Sempre que tiver uma oportunidade, venha brilhantar aqui o Tribuna Livre, viu? É um prazer sempre estar aqui, conversar contigo, debater os assuntos da política. Isso é uma satisfação muito grande. Tá certo, eu agradeço e o Tribuna Livre volta já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora estamos recebendo, né? Nosso amigo Leal. Leal foi para a Europa, né? Foi para Portugal, né? Foi. E parece que trouxe novidades, né, Leal? Parece Tranquilo. que o Tribuna Livre foi comentado lá na Europa, foi, né? Foi. Pelo menos a minha vinda hoje aqui tem um significado bastante importante para mim, que é fazer um agradecimento, Raimundo. Esse é o primeiro ponto. Há 4 meses atrás, nós lançamos aqui no Tribuna Livre, com a sua permissão, um projeto, um embrião, de uma preocupação nossa por desenvolver trabalhos sociais, que é o problema da automutilação. E lançamos isso com muita força, com muita vontade, e talvez com uma ansiedade até excessiva. Mas porque precisamos dar atenção a isso que está ocorrendo no planeta inteiro, que é o problema da depressão como uma das enfermidades seríssimas que estão todos enfrentando por diversos fatores que não cabe aqui fazer essa avaliação, que já tivemos até oportunidade em alguns dos seus programas a tratar disso, quando você também permitiu que a Associação Brasileira de Psiquiatria aqui estivesse representada. Mas é para fazer esse agradecimento primeiro que deu repercussão à apresentação do Ação Brasil Sem Dor. Para você ter uma ideia, nós não fomos citados e até foi dito por que não, porque realmente não justificaria. Mas o Fantástico fez um programa... É engraçado, o Fantástico, quebrando até uma tradição de não falar desse tema, né? Abordou de uma forma... mais superficial, não muito profunda, mas de qualquer maneira abordou, né? Já teve o seu valor. Já fomos procurados por outras emissoras que já fizeram também o programa. Então a nossa ideia essa não é ter a titularidade, sabe, Raimundo? É ter a ação de atenção a esse problema. Porque são jovens, é a sociedade que nós vamos ter no futuro, que está se perdendo, indo embora no melhor momento dela, no primeiro momento dela de formação. E lhe dizer o seguinte, por conta do amadurecimento desse programa, por conta desse pequeno papel que está aqui, um pequeno folheto, que diga não à automutilação, você não faz ideia do que isso colocado em locais, assim, sem nenhum compromisso,
tem sido importante para pessoas procurarem, dizendo das suas intranquilidades íntimas, ou própria ou de familiares. E aí eu fui a Portugal agora, com um objetivo: sugerir aos portugueses a gente entrar, abrir uma porta na Europa. Olha a pretensão, olha onde o Tribuna Livre está nos ajudando a chegar. Ter a pretensão de entrar na Europa via Portugal. Por não ter a barreira do idioma, eu fui lá apresentar o Ação Brasil Sem Dor em Braga, na Universidade de Minho, Departamento de Psicologia. Estive em Lisboa, na FEP, uma federação de atendimento espírita, que tem uma ação social muito intensa nesse ambiente. Estive num grupo de pessoas que fazem trabalhos voluntários em Lisboa. E todas as vezes, Raimundo, que eu concluía o assunto, teve uma situação, inclusive, que me emocionou muito e está me emocionando exatamente agora. Eu estava com 5 jovens em Aveiro, uma cidade linda portuguesa, quando elas me abordaram para me pedir uma colaboração para ajudar um país africano. Né? E eu disse, eu faço, eu vou dar a colaboração, mas preciso da atenção de vocês, por um tempinho. Tudo bem. E aí naquela conversa simpática, estava eu e a minha esposa e as 5 jovens. Quando eu acabei de passar a elas o folheto de não à mutilação e o meu cartão para dizer me procure, uma delas derramou lágrimas e aquilo eu perguntei, me desculpe, lhe incomodou? Ela disse, o senhor não sabe o quanto de jovens que nós temos no nosso ambiente universitário que ou já deixaram a vida antecipando, e eu vou usar a palavra correta, pelo suicídio, por processos depressivos, etc., como estão nessa linha de automutilação para substituir dor. Raimundo, quando isso acontece, tudo na vida que você fez está tendo valor. É verdade, é verdade. E esse é o agradecimento que eu faço ao seu programa, a você, que pessoalmente eu sei que você sabe da dificuldade de se apresentar algo dessa ordem, porque tem consequências, não se quer mexer nisso. E aí eu lhe faço aqui um outro apelo, na condição de deputado distrital. Eu sei que você pode nos ajudar a começar a buscar um ambiente legal, Raimundo, para poder que o Estado, né, se envolva nesse trabalho com a seriedade que precisa, né, que tenha um ambiente legal, que noticie isso, porque está virando um caso de saúde pública, é política de Estado. E eu tenho certeza que nós podemos contar com essa colaboração com você. Não tenho dúvida. Quer dizer, então, que o programa Brasil Sem Dor, né? Ação Brasil Sem Dor. Ação Brasil Sem Dor, agora já é também Ação Portugal Sem Dor. Estou mandando essa semana o projeto que nós idealizamos para que o ambiente universitário de pesquisa em Portugal possa fazer uma avaliação e nos dizer é válido ou não é válido, ou pode ser conduzido assim ou não. E me diga uma coisa, Leal, se as pessoas aqui no Brasil quiserem, né, fazer o contato, como é que eles podem fazer? O site já está funcionando, já está no ar, que é açãobrasilsendor.com. Né, .br. Então, pelo site pode fazer o contato. Já pode fazer o contato. O Facebook também. Ação Brasil Sem Dor, no Facebook. Nós estamos agora dando um passo seguinte, que é criar uma associação, porque com a associação nós vamos poder ter profissionais na área de psiquiatria e psicologia contratados efetivamente para a gente ter praticamente 24 horas de atenção. Esse é o nosso objetivo agora, etapa, e procurar os órgãos que têm a possibilidade de nos ajudar nisso para dar esse suporte. Bem. Bem, eu quero lhe agradecer, Leal, e realmente eu acho que mais do que a abordagem de natureza jornalística, o que nós temos que fazer é trabalhar, usar essa ferramenta da comunicação para salvar vidas, né? Perfeito. Então, quero agradecer muito, parabenizá-lo, entendeu? Diga realmente, sim à vida. Diga sim à vida. E o Tribuna Livre volta já já. Aí nós vamos falar de esportes. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora vamos falar um pouquinho sobre esportes, né? Aliás, você assumiu um compromisso, Everson. Aliás, deixa eu apresentar o Alan,
a cadeira vazia e o Everson, né? Sejam bem-vindos e olha, você ficou devendo aí a nossa imensa nação piauiense algumas informações sobre o River. Com certeza. Então, uma boa tarde ao telespectador do Tribuna Livre e da TV Brasília. Vamos começar por essas informações então. O River do Piauí, atual... Não é o River do Piauí, é o River. O River. Os outros é que são de outro lugar. Por exemplo, o River Plate da Argentina. Mas quando fala River, todo mundo já Então sabe você tem que falar, é o River. o River. O River. Atual campeão piauiense. Opa. Embora tenha sido eliminado na Copa do Brasil pelos 7 Dourados, Injustamente. faz um excelente início de pré-temporada, aliás, de temporada, né? Lidera o campeonato piauiense, né? Venceu o Piauí no meio de semana, joga no fim de semana hoje contra o Glória. Está muito bem na Copa do Nordeste, né? É o líder do Grupo C, vem de um empate por 1-1 com o Sport e vai jogar agora no retorno da competição, novamente contra o Sport em casa e tem a possibilidade aí grande de se classificar para as quartas de final com o primeiro do grupo. Então, deposita suas atenções na Copa do Nordeste, onde realmente tem que fazer uma boa competição e vai liderando o Campeonato Piauiense com uma imensa torcida piauiense, assim espera. Não é para me acabar não, né, pessoal? Mas, você acabou de, com a isenção necessária, Mas falar. é claro, e também com aquele cachê combinado ali nos bastidores, né? Tem que falar mesmo. Mas olha, a gente está brincando aqui, mas, por exemplo, meu tio lá no Piauí assistiu o programa, Tribuna Livre e tal, pediu para falar mais do River, entendeu? Nossa colônia piauiense aqui é enorme também, então a gente tem que, né? Um grande abraço a ele e a colônia piauiense. Realmente tem que levar informação para quem está esperando, né, aquilo que não é tão muito divulgado pela grande mídia. E me diga uma coisa, já que eu falei que não é para me gabar, né? Mas tem um cara lá no Fluminense chamado Gustavo Scarpa. Vocês viram um gol que ele fez na quarta-feira? Fazendo chover, né? Ele tá jogando muito olha... bola. Aliás, o Gustavo Scarpa ele já vem com essa crescente no futebol dele há muito tempo, né? É um jogador que, de repente, inclusive foi procurado aí por times da Europa, o Fluminense acabou não liberando. O Palmeiras quase levou também, né? Isso. Mas é um jogador que tende, num futuro muito próximo, se brincar, ainda mais agora nós temos a contusão aí do Gabriel Jesus, de repente ele cava um espaço ali por uma colocação. E ele é polivalente, né? Ele joga em várias posições. Né? Aliás, se puder resgatar esse gol, entendeu? Coloca só para as pessoas verem. Realmente foi uma pintura de gol, quer dizer, não foi assim um chute que você deu. Não, ele levantou a cabeça atrás da linha do meio-campo, viu o goleiro adiantado e fez aquele gol por cobertura. A bola nem quicou, ela foi direto pro gol. É um jogador de altíssimo quilate técnico que tanto pode servir a seleção brasileira sendo muito útil, como com certeza vai jogar no futebol europeu e tem condições de ser protagonista, né? Um jogador produzido em Xerém com muita qualidade e o Fluminense tem que aproveitar o máximo possível enquanto ele vai ficar no clube, né? Porque realmente tem lá futuro no futebol europeu com certeza. E da safra dele não era o melhor, né? Verdade. Na verdade podia até ser, mas estava meio escondido o futebol dele. Às vezes, de repente, o treinador chegou muda a jogar muito. De lateral esquerdo, né? Jogou de lateral esquerdo, mas não é a dele, né? Não tem como, então ele teve que voltar para a posição. E, na verdade, o Fluminense mostrou também uma evolução para esse ano, né? Mostrou uma boa evolução. Aliás, o time está muito bem. O time está bem, o time do Abel. Eu acho que o Abel conseguiu, com os mesmos jogadores, resgatar uma coisa interessante. Ele deve ter dito para o jogador, olha, o Fluminense é enorme. Vocês têm que se zangar quando perde, entendeu? Mas é o que eu digo, o jogador, de repente, ele joga ou deixa de jogar até pela mão do técnico também. O técnico faz muita diferença na equipe. Então o Fluminense mudou muito por conta disso. E o Abel é um dos injustiçados treinadores do futebol brasileiro, na minha opinião, né? Ele merecia algo... Hoje está no grande time, voltou para um grande time, né? Na verdade, já esteve em Inter, ele trabalhou várias vezes, inclusive. Mas ele precisava ter um time que ele pudesse trabalhar desde o início, igual ele está agora no Fluminense. E vamos lembrar que antes da bola rolar, esse time do Fluminense, antes do Abel mostrar realmente a capacidade que ele tem de liderar o elenco, era tido com muita desconfiança e nada como o início da temporada para ele provar realmente o valor dele comandando equipes. É verdade. E me diga uma coisa, vamos falar um pouquinho de Libertadores, né? Botafogo aguenta o Olímpia lá, porque o placar foi melhor do que da semana passada, né? Semana passada foi 2-1, ele, né? De casa, né? Agora não, foi 1-0. E aquele pimpão danadinho, hein? Aquele pimpão, ele é um fazedor de gol de primeira, né, na verdade. Que golaço, que golaço, que ele fez essa vitória por 1-0, né? Uma vitória muito importante pro Botafogo,
pavimentar seu caminho realmente para poder ir para a fase de grupos da Libertadores, que eu acho que deve acontecer. E detalhe que eu no tenho fim de visto, semana. né? Por exemplo, na primeira fase, lá na fase preliminar que o Botafogo jogou lá na Libertadores, ele jogou melhor fora de casa. Ou seja, ele fez aquele resultado 2-1 dentro de casa, mas fora de casa ele foi melhor, ele foi mais guerreiro, com a torcida contra, com o time, com tudo contra, tomou pedrada, tomou tudo. Suportou muita pressão lá no Entendeu? Chile contra o Colo-Colo e tem tudo exatamente. para repetir o efeito jogando Agora, no Paraguai. que coisa linda também é você ver o retorno da torcida botafoguense, né? Bonito, Lotando o estádio, né? A tradição do Com o Engenhão Botafogo. todo decorado agora com as cores do Botafogo, né? Realmente é bacana você ver time grande voltando a criar essa simbiose. Reassumir seu papel de Isso é grande, importante né? pro futebol brasileiro, carioca e brasileiro, né? Porque É o futebol verdade. carioca tinha perdido aquele charme, aquela É verdade. que existia. E o Botafogo, grande parte desse charme que o futebol carioca tem é uma culpa boa do Botafogo, né? É verdade, E se é. retornar isso, nós temos a tendência é o futebol do Rio voltar a E crescer. o Atlético Paranaense perdeu aí para um Capial, sei lá, empatou, né? 3-3. Um resultado muito ruim pela Horroroso. quantidade de gols sofridos, né? O que obriga o Atlético no jogo de volta lá no Paraguai vencer ou empatar por mais 3 gols de diferença, né? Não, e o pior, com a tradição do Atlético, perder fora de casa, né? Tem essa Mas não dificuldade. vejo o Atlético como. Não vejo o time adversário como um favorito lá fora também. Não, também não O vejo, Atlético até pode porque classificar. parece que o time de lá não tem torcida, né? Não tem torcida. Tanto que ele perdeu na outra fase, ele tinha perdido 2-0 em casa, foi ganhar 3 fora de casa. É um local que o futebol é o terceiro esporte local, né? É. O Atlético Na verdade. tem chance de conseguir reverter essa desvantagem por ter empatado, levando tantos gols em casa e classificar e ir para um grupo bem complicado, né? Que tem Flamengo, tem São Lourenço, mas o Furacão pode sim e a gente fica na expectativa para que consiga os 2 times brasileiros, né, avançarem para a fase de grupos. E não se pode brincar com esse São Lourenço, né? Porque o mínimo que se pode dizer é que é o time do Papa, né? Tem fé, né? Tem Então, fé, bastante fé. Vamos devagar com o Andor, que o Santo não é de barro, não, né? E os estaduais, e aqui em Brasília, realmente o Gama 3 jogos, 3 vitórias, né? 9 pontos aí, completamente invicto no campeonato. O Real vem em seguida com 7, 2 vitórias e 1 empate. E aí vem uma sequência depois muito grande aí de ter Sobradinho, Brasiliense, Paracatu, Lusiânia, todos aí já na dá sequência. para apontar uma decepção? Ainda não. Né? Terceira rodada. O Ceilândia ele vai fazer de um início de competição um pouco complicado, até porque tem dividido as atenções entre a Copa Verde e a Copa do Brasil, né? Falar nisso, o Ceilândia Foi acabou eliminado. sendo eliminado no meio de semana da Copa do Brasil, né? O Lusiânia já havia sido eliminado pelo Vitória e o Ceilândia acabou sendo eliminado pelo ABC com empate em casa, mas aí tem jogos aí a menos no Campeonato Candango por 2 fazer. jogos a menos, na verdade. Exatamente, e aí pode voltar ali para aquele grupo dos 5 que a gente acredita que vai brigar Por pelo isso não dá título. para apontar essa decepção, né? Tá lá embaixo na tabela, mas tem 2 jogos a menos que os outros. Então não dá pra... pode reverter, né? Pode Nesse reverter final a de situação. semana nós vamos ter o Gama jogando lá em Formosa, primeiro time que realmente o Gama acho que vai encontrar alguma dificuldade para enfrentar. Vamos ter Lusiânia e Ceilândia também no domingo, né? Que é o jogo que reedita a final do campeonato passado, né? Campeão e vice atuais. E amanhã o mais novo clássico, né? Brasiliense e Real, né? Lá no Abadião, nós teremos 4 da esse jogo aí. tarde. Abadião, esse jogo. né? Isso. Então uma rodada bacana para o torcedor acompanhar nos estádios. Bem, no Rio parece que os times que estão se acertando mesmo é Flamengo e Fluminense, né? Porque o Botafogo abdicou para poder... O Botafogo abdicou pra do poder campeonato. chegar bem O na Vasco Libertadores. ainda está tentando se acertar, mas o Vasco está com dificuldades, né? Exatamente. Então, o Flamengo e Fluminense estão na ponta, vão continuar assim. E devem até o levar fim do vantagem campeonato. na final, Isso, né? na final. Porque parece que Tem a o primeiro vantagem. colocado leva vantagem, né? Tem a vantagem. Semifinais da Taça Guanabara já começando a se desenhar, né? E vamos ver quem é que sai com essa primeira taça. Madureira estadual. como um grande azarão do campeonato, verdade. né? Continua como um Surpreendente. grande azarão. Campeonato Paulista ainda não dá para falar nada, também no início. Palmeiras né? já tropeçou, né? Perdeu para o Ituano, mostrando realmente a dificuldade que os times têm para enfrentar as equipes do interior com mais tempo de preparação. E, enfim, estamos aí nas terceira, quarta rodada dos estaduais, muito cedo ainda, mas o campeonato vai começando bem. E falando em campeonatos importantes, né? O River está liderando o campeonato piauiense. Pronto. né? Iniciou e terminou com o River, né? Aí começa e termina com o River. Bem, quero agradecer a vocês, viu, Elson? Obrigado. Eu ligo Alan, né? Agradecer a você, telespectador, pela sua paciência, né? Pela sua audiência. E continue colaborando conosco. Todas as vezes que você tiver uma pauta, né? Encaminhe para a gente o assunto que a gente vai buscar. Entendeu? Falar sobre aquele tema, né, que você reputou importante, que nós aqui também concordamos. E se Deus quiser, na semana que vem, o Tribuna Livre voltará novamente.